communicate. Music it translates. Afrobeat brings fitness. My confidence can make you love me. Kuduro, music Africa. Kuduro was formed in Angola, 1980s. Afrobeat. Olá, aluno querido da VM, gente boa da VM, saudade de vocês, saudade de você, Lu, saudade de você, Daphne, saudade de você, Lucas Gigantão. Olá, Cosme, tudo bem? Olha, que saudade de vocês, viu? Tomara que passe logo esta onda, né? Quando esta onda passar, nós vamos bater longos papos aí na Vila Mariana. Hoje, você viu pela música, você viu pela introdução que nós vamos falar de África. África, vamos falar de Pepetela, né? Vamos falar do grande escritor Pepetela, né? O grande escritor Arthur Carlos Maurício Pestana dos Santos, conhecido como Pepetela, né? E, obviamente, você já sabe que a obra é Mayombe, né? A obra Mayombe, e que nós mostramos aí para você nessa introdução, eu mostrei aí para você exatamente o mapa de Angola, né? E onde fica a região do Mayombe, né? Ao norte de Angola, entre a República Democrática do Congo e a República do Congo, né? No entroncamento de Cabinda, né? Que é exatamente uma região em litígio no continente africano entre as repúblicas do Congo, né? E a própria Angola, né? E ali várias tribos viviam ali exatamente, e esta obra do Pepetela, o Pepetela fez parte das guerrilhas, então ele narra coisas que ele realmente viu, né? Ele realmente viu. Não necessariamente ele tenha narrado com uma característica de um diário. Ele narrou com a característica de um escritor, né? Então ele cria uma história, na realidade, calcada na realidade, mas ele cria uma história para exatamente falar sobre a guerra, sobre a guerrilha, né? Angola, você sabe, pertenceu exatamente a Portugal, foi colônia portuguesa, né? E quando houve a libertação de Angola, foi o fim exatamente da guerra colonial, né? Da guerra que acaba com a colônia. E aí surge uma nação chamada Angola. E essa nação chamada Angola precisa exatamente de um comando, né? Precisa de um governo. E olha, e para falar deste governo, há uma briga muito grande, né? Há uma discussão muito grande, e isso nos leva a uma guerra civil em Angola, isso nos leva exatamente a uma briga interna, né? Que se vai desenvolver exatamente na região do Mayombe. Mayombe é uma floresta tropical no entroncamento de Cabinda. Então você tem ali uma região de floresta tropical, semelhante à Amazônia, de floresta tropical, onde os guerrilheiros vão se reunir. Então, Mayombe vai narrar exatamente esta visão dos guerrilheiros dentro da floresta do Mayombe. Então, alguns analistas, e o próprio Pepetela, com quem tive a grande honra de conversar sobre a obra, me disse exatamente o seguinte, que esta é uma guerra fechada. Eu estou falando palavras de Pepetela, tá? Exatamente, que é uma guerra fechada. E ele compara, inclusive, com a guerra de Moçambique, né? Narrada por outro grande escritor africano, né? Mas aí ele fala exatamente que a guerra é uma guerra fechada, diferente de Moçambique, porque Moçambique é uma planície onde as coisas estão mais abertas. E o Planalto do Mayombe transforma isso tudo numa situação diferente. Dentro da floresta, tudo fechado, né? Então veja bem, qualquer árvore é seu inimigo. Quem está atrás dessa árvore? Não sei. Pode ser um amigo, pode ser um inimigo. Portanto, a tensão psicológica dentro da guerra de Mayombe, da guerra de
civil angolana, essa tensão psicológica é muito grande dentro da floresta, né? Para estes guerrilheiros. Então, veja bem, Pepetela cria exatamente essa característica psicológica e a tensão psicológica dentro do contexto da obra. E isso é muito importante dentro do contexto da narrativa, né? Isso é muito importante dentro do contexto da narrativa. Então você tem, de um lado, elementos, né, que fazem parte do MPLA, né, que vão lutar também pela independência de Angola, né? E do outro lado você tem uma outra característica, né, de luta, né, que é o MPLA, o Movimento Popular para a Libertação de Angola, né, e que vai, evidentemente, ser o grande vencedor dentro desse contexto da briga, né, dentro desse contexto da luta contra o predomínio desse ou daquela facção, né. Agostinho Neto, né, é o primeiro presidente, né, o primeiro presidente dentro desse contexto, romancista, né? Ele passa a ser um dos grandes elementos dentro dessa história, né? Você tem isso perfeitamente narrado aí no seu caderno, tá? Aí no seu caderno, no primeiro item, chamado de Pepetela. Então eu gostaria que você, ao trabalhar a ideia, trabalhe sim esse contexto, leia esse contexto, e esse contexto vai te mostrar exatamente todas estas características, né? O contexto de criação de Angola, a luta pela criação de Angola, esse papel que faz o Pepetela, né, de narrar a luta do Mayombe. Importante que nesse primeiro momento, e eu peço a sua atenção, porque eu vou dividir esta aula em duas partes, para que ela não fique muito longa, né, e cansativa, eu vou mostrar para você, na segunda parte, os personagens que ele cria, né, que na verdade não são grandes personagens físicos, mas sim grandes alegorias que representam correntes dentro do contexto de Angola, né? E isso é fundamental para você entender a situação em Angola. Se você tiver alguma outra dificuldade, peço até que você leia, seja lá por que canal for, ou pela internet, ou por algum livro que você tenha, né? Exatamente a história de Angola, né? A situação da guerra civil em Angola, né? A situação da guerra de libertação. Pois na guerra de libertação estavam todos a favor da libertação de Angola. Então, tribos amigas, tribos inimigas, todo mundo se junta para a libertação de Angola. Agora, uma vez encerrada a guerra de colonização, de descolonização, né? A guerra, finda a guerra contra Portugal, efetivamente, o que vai acontecer é que nós teremos aí, então, uma divisão. Gente pró a corrente norte-americana e gente pró uma corrente soviética. Então, veja bem, nome que talvez você não conheça, né? Passa ao largo, porque quando você nasceu, talvez a União Soviética já tenha acabado. Então, o que seria, a grosso modo, a muito grosso modo, direita e esquerda, né? Ou capital, ou uma visão socialista, né? Uma visão socialista, é ampla essa discussão de capitalismo, socialismo e tal, mas veja bem, a grosso modo, a divisão seria essa, né? De um lado você tem os capitalistas pró-Estados Unidos, do outro lado você tem os socialistas, né? Os socialistas pró-União Soviética, né? Ganha exatamente um lado mais próximo da visão soviética, tá? Muito bem, não inteiramente, mas mais próximo da visão soviética. Então, a floresta do Mayombe é esse meio que vai criar, né, esta guerrilha. Repito, a guerrilha é uma guerrilha fechada, porque a floresta é fechada, porque você está sob as árvores, cada árvore é um seu inimigo, a tensão psicológica é muito grande, cada árvore é seu inimigo, cada árvore é o seu amigo, portanto, toda uma tensão psicológica que a gente vai encontrar dentro de um contexto dessa obra de Pepetela. E na conversa com Pepetela, ele me disse, né, exatamente o seguinte, que
ele à noite, por exemplo, para você ver a tensão, né? Ele à noite se escondia atrás de algumas árvores e até com pouquíssima luz, que era para não despertar a ideia da UNITA, né? Que é o seu inimigo do MPLA. Exatamente, ele escrevia com pouquíssima luz num caderno, tá? A lápis e muito rápido. Portanto, ele fazia, na realidade, tópicos do que teria acontecido ou do que ele queria falar. E aí ele cria exatamente esse ambiente para a narrativa e a criação de um livro maravilhoso, chamado Mayombe, que homenageia exatamente a floresta, né? O platô do Mayombe, exatamente no entroncamento de Cabinda entre Congo, República Popular do Congo e Angola. Veja bem, são 3 países, hein? Congo, a República do Congo, a República Popular do Congo e Angola. Tá aí exatamente o entroncamento de Cabinda, você deve ter visto no mapinha que eu mostrei para você, exatamente no entroncamento de Cabinda. Ali, né, é que está o maior foco desse dado do livro de Pepetela. O foco narrativo do livro é muito interessante, porque esse foco narrativo e a linguagem do livro é muito legal, porque o narrador é em primeira pessoa por meio de cada personagem. Cada personagem fala de si mesmo. Portanto, exatamente, é um narrador em primeira pessoa. Porque são recortes de pensamentos de cada um dos personagens por si mesmo. Portanto, exatamente uma narrativa em primeira pessoa, né? E o estilo da linguagem é uma linguagem fluida, leve e correta. É uma linguagem correta, uma linguagem leve, que é a linguagem do dia a dia, dentro do contexto da ideia de Angola, né? Dentro da ideia do contexto da libertação de Angola, né? As sequências, as experiências pessoais é que fazem o narrador. Portanto, esse narrador é um narrador em primeira pessoa e que, evidentemente, fala pelo grupo, né? Da sua ação dentro do contexto do grupo, né? Há, sim, a interferência da terceira pessoa, quando exatamente o próprio narrador maior, né, que é o escritor, exatamente interfere na narrativa. Então, veja bem, a narrativa é primordialmente em primeira pessoa, com interferência da terceira pessoa, quando exatamente o narrador, autor, escritor, o Pepetela, fala no livro. Tá? Porque ele não fala em lugar nenhum da sua experiência, ele faz o conjunto das experiências, ou seja, a narrativa de Mayombe é exatamente a sua fala, né? Dentro do contexto da história. Então ele fala em terceira pessoa mesmo porque ele vai citar outros personagens, vai citar outras figuras, vai citar outras situações dentro do contexto, né? Dentro do contexto da própria narrativa, e isso é sensacional. O espaço da narrativa, você sabe, é a floresta tropical situada na região norte da província de Cabinda. Veja bem que eu falei que a floresta ficava no entroncamento de Cabinda, fronteiriça ao Congo-Brazzaville, que é a República do Congo, e a República Democrática do Congo, tá? E apresenta uma vegetação muito densa, como uma vegetação da floresta amazônica, né? Muito bem. Então, isso nos faz perceber isso. Ótimo. Agora, eu gostaria, nessa primeira parte, de mostrar para você exatamente o seguinte: quais são os temas principais e principais conflitos que a obra nos traz. Então, durante a guerrilha, a independência de Angola, nós vamos encontrar a vida é retratada por Pepetela sob os pontos de vista de vários combatentes, que são os personagens que eu lhe disse, que na verdade não são personagens, são alegorias que representam um conjunto de ideias, tá? São alegorias a representar um conjunto de ideias. Temas principais e principais conflitos que ele nos apresenta são muito interessantes. Por exemplo, casos do machismo, né? Uma característica, região, sistema tribal e, evidentemente, várias situações, inclusive vindo como consequência do período colonial, né? Muito bem. Questões de racismo. Você vai dizer, mas não é Angola, o Pepetela é um cara caucasiano, tá? Não é só porque é África, só tem negro. Não. E mesmo assim haverá disputas, né? Porque exatamente nós teremos disputas como de guerrilhas, de tribos, né?
disputas de tribos. Então, essas disputas de tribos nos levam exatamente a racismos. Sim, sim, existe isso dentro do próprio continente africano. Tá? A ideia de racismo é muito maior, né? Nós vivemos no nosso mundinho, né? E achamos que, é isso, é aquilo. Não, a ideia de racismo é muito maior do que se imagina dentro desse contexto. Portanto, é uma situação importante até para se discutir essa tal situação social no mundo inteiro. Né? Muito bem. A corrupção, tão propalada e tão falada. A corrupção, no momento de transição, essa corrupção cresce muito, né? Quem está do seu lado? Quanto vale a sua ajuda? Quanto vale a sua participação do meu lado? Tá? Muito bem. As pessoas se vendem. Você vai perceber quando eu explicar os personagens um a um para você. Legal? Muito bem. Aí você tem questão étnica, a questão das etnias. Sim, foi o que eu te falei agora há pouco. A questão exatamente das tribos que entram em choque entre si. Né? Eram amigos e inimigos, se juntaram contra um inimigo comum que era Portugal. Agora, para o comando de Angola, há uma divisão. Uns querem tal situação, outros querem tal outra situação. Portanto, há um choque agora. Daí a guerra civil. E daí dois blocos, né? O MPLA e o UNITA. Muito bem, ótimo. A revolução, né? A revolução em si, é um dos conflitos, lógico, né? E, evidentemente, a independência. O que é ser independente, né? O que é ser independente? Deixar de ser colônia de Portugal para ser dependente econômico deste ou daquela superpotência? Isto caracteriza exatamente a guerra em Angola, isso caracteriza exatamente esta posição do Pepe Tela diante da obra Mayombe. Né? Muito bem. O que é o socialismo? Esta visão socialista, vinda da então União Soviética. O que é essa visão socialista? Seria melhor para Angola, esse lado socialista? Agostinho Neto, que assume exatamente o comando de Angola, pertence a um lado mais, como se diz aqui no Ocidente, mais à esquerda, né? Mais à esquerda. Sim, tentando criar exatamente uma posição, né? Diante da visão de Angola, e Angola tendo uma posição diante da sociedade mundial. Ótimo. E a língua portuguesa, né? É a língua do colonizador. Então, é aquela velha história de tentar adaptar essa língua do colonizador para a sua realidade. Coisa que nós brasileiros sabemos muito bem, porque falamos português e fomos também colonizados pelos portugueses. E o português que nós falamos no Brasil, nada praticamente, tem a ver com o português falado em Portugal. Não é? Nós aqui utilizamos livremente o idioma e eles são exatamente guardiões do idioma, não admitem interferência e nosso português praticamente já não falamos, né? Esse mesmo português, o que falamos é brasileiro misturado com todas as outras influências idiomáticas que o Brasil recebeu, obviamente. Tá? Então, nessa primeira parte para você, eu fiz questão de mostrar exatamente a estrutura da obra, tá? Eu fiz questão de mostrar para você a visão do Pepe Tela. Na próxima aula eu vou trazer um trecho da fala do Pepe Tela. Na próxima aula eu vou analisar para você personagem por personagem. Legal? Gente boa da VM, gente boa da VM, você fica aí com este som gostoso do batuque de Angola. Africa.